Beleza. Então, pessoal, esse é um encontro, né, que eu gosto de pensar que é um encontro reflexivo, né, para a gente entender, né, refletir sobre o que a gente estudou na carta 7, tá? Então, a carta 7, só retomando, né, é um texto onde o Platão ele vai contar um pouquinho da biografia dele, né, uma parte da biografia dele na corte do tirano Dionísio II, tá? E no meio da carta ele faz várias digressões filosóficas, né? Dizendo basicamente, né, duas coisas: acerca da prática da filosofia, né, o que é necessário para a prática da filosofia, como é que ela se dá, como é que ela acontece, né? E ele diz também sobre a inexpressibilidade dos conhecimentos filosóficos, né? Essas duas concepções filosóficas da carta, elas estão ligadas, né? Porque basicamente é o Platão entendendo que a filosofia, ela não é uma teoria, né? Ela não é uma técnica, mas ela é um modo de vida, né? A filosofia é um modo de vida, pelo qual se segue a partir de uma motivação interna, né? Então, por exemplo, você está ali numa faculdade, né? Aprendendo ali a história da filosofia, aprendendo, né, o pensamento de grandes filósofos e tal. Isso não é o que o Platão chamaria de filosofia, né? Isso é simplesmente os conhecimentos, digamos assim, né? Conhecimentos teóricos, que não tem exatamente a ver com filosofia, porque a filosofia é uma atividade, né? É uma atividade que acontece internamente, né? Dentro de cada um de nós, tá? Então é mais ou menos por aí. E por acontecer internamente, né, no íntimo da alma de cada um, a filosofia ela adquire uma característica, né, o conhecimento filosófico por excelência, ele adquire uma característica que é inexpressável, né? Então aquilo que nós temos na alma não pode ser expresso por palavras, né? Sejam elas escritas ou sejam elas orais, né? Qualquer tipo de tentativa de comunicar um conhecimento filosófico que foi fruto de uma vivência vai ser imperfeita, né? Então essa é a moral, digamos assim, da tese da inexpressibilidade, né? Relacionar filosofia e vivência filosófica, tá? Muito se falou, né? Muito se estudou sobre isso no Platão, né? Tem um estudioso que chama Pierre Hadot, né? Posso colocar aqui no chat para vocês. Pierre Hadot. Ele, em toda a obra dele, ele defende que não só a carta 7, né, mas todo o corpus platônico, toda a obra do Platão, e nem só do Platão, né, ele vai além, Aristóteles, o período helenístico e tal, que toda a filosofia desse período é não teoria, né, mas um modo de vida. Então é um modo de vida que voltado, né, à busca da sabedoria, tá? Então é algo extremamente interessante, né, e que se alinha totalmente com o que a gente estuda aqui na Acrópole, né? O que a gente busca não é uma erudição. A erudição até pode vir, né? Na verdade, a erudição ela vem pela consequência dos estudos. Mas o foco não é esse, né? O foco não é a erudição. O foco é a vivência íntima de um ensinamento filosófico, né? A prática da filosofia. E isso está totalmente de acordo, né? Para essa leitura do Pierre Hadot, pelas leituras do platonismo, né, com o que o Platão pensava e queria, né, da filosofia, tá bom? Ele não queria que a filosofia fosse um corpo de conhecimentos, sei lá, teóricos. Inclusive, talvez ele quisesse, né, que fosse teórico, se a gente observar a raiz, né, a etimologia da palavra teoria. Teoria em grego significa admirar, né? Admirar é ver com profundidade, né? Então talvez a filosofia seja um conhecimento teórico nesse sentido de admirado, né? Pelo qual você não consegue, digamos assim, expressar, né? Dizer exatamente aquilo que você admira. Tá bom, gente? Então, basicamente, né, em linhas gerais é isso. Sobre a biografia do Platão, a carta 7 é a carta que nos fornece os maiores detalhes, né? Acerca da jornada dele em Siracusa, né? Tudo que aconteceu lá. Então, basicamente, ele teve 3 visitas a Siracusa, né? Uma não é contada em detalhes, que é a primeira visita dele,
na corte do Dionísio I, né, pai do Dionísio II, que a gente viu na carta 7. Essa viagem dele na corte do Dionísio I, de novo, né, não aparece com detalhes na carta 7, mas foi durante essa viagem a Siracusa que o Platão foi vendido como escravo, né? Então ele chega lá na corte do Dionísio Velho, conhece o Dion, né, e tenta educar o tirano Dionísio I. O tirano Dionísio I se enfurece com Platão, né, e praticamente o vende como escravo, e ele é salvo por um amigo. Depois, então, ele volta para a cidade de Atenas, né, e com a morte do Dionísio I, aquele que vendeu ele como escravo, vai ao trono de Siracusa o Dionísio II. E aí, né, a carta 7 nos conta em bastante detalhe que ele vai lá na corte do Dionísio II, quando ele ainda era jovem, né, o Dionísio, a pedido do Dion, dizendo que aquela seria a oportunidade para educar um governante, né, tornar filósofo um governante, né, você juntar poder e filosofia, né, o poder e conhecimento, para tornar, enfim, um governante sábio, né, um rei sábio. Só que o Dionísio II, né, ele entra, o governo dele é frágil, né, e está sob constante conspiração, e ele então acaba exilando o Dion e meio que dando um fora, né, nos ensinamentos do Platão. Então, Platão tenta ensinar a filosofia para ele, sempre arranja uma desculpa, né, para não ensinar ou não aprender com Platão. E aí o Platão então volta para a cidade de Atenas. Passam-se alguns anos, né, e o Platão, agora idoso, é convidado de novo para a corte do Dionísio II para tentar ensiná-lo filosofia. Dessa vez, né, não pela vontade própria do Platão, mas por um pedido conjunto do Dion, do Dionísio e de vários amigos do Platão, né, que conviveram com ele em Siracusa. Entre eles Arquitas, né, de Tarento, então um governante, né. E o Dionísio II é dito como estar apaixonado pela filosofia, né, realmente empenhado agora em conhecer os conhecimentos filosóficos. E o Platão, basicamente, né, ele fica um pouco cético em relação a isso. O que ele diz lá na carta, né, para a gente lembrar, é que os jovens facilmente se encantam, né, por essas coisas, mas dificilmente eles se comprometem ao trabalho árduo, né, digamos assim. Então, o que acontece é o seguinte, ele pensa em uma forma de testar, né, o comprometimento do Dionísio II com a filosofia. E qual que é a forma dele de testar, né? O Platão ele vai dizer o seguinte para o Dionísio II. Ele vai dizer, olha, o conhecimento filosófico ele é difícil, ele é árduo, né? Ele o caminho é longo para se alcançar e muito difícil, né? E ele quer ver, então, o teste dele é ver a reação do Dionísio II diante dessa fala dele, né? E como esperado, o Dionísio II ele reage mal, né? Ele diz que, bom, ou ele já sabe esses ensinamentos, né, ele já sabe o suficiente, ou então ele realmente não está empenhado, né, em viver uma vida plenamente filosófica. E o Platão diz, olha, esse é o maior indicativo de todos, né? Porque alguém que está verdadeiramente apaixonado pela filosofia, ao se dar conta da magnitude, né, da dificuldade do caminho, não vai dar um passo para trás, né? Mas vai dar 10 passos para frente, tentando se embrenhar nesse caminho, se jogar de cabeça, né? Porque a frase que ele diz na carta 7 é muito bonita, né? No momento em que ele percebe, né, a beleza desse caminho, ele não se deixa abalar, né? E qualquer outro tipo de modo de vida que não seja ligado à filosofia se torna até odioso para ele, né? Se torna impensável viver um modo de vida sem a filosofia, né? E ele diz, olha, independente do que esse cara faça, né, se ele está empenhado com o caminho da prática filosófica, ele pode executar o tipo de tarefa, né, que ele quiser, que ele vai executar sempre tendo em mente a filosofia, né, tendo em mente o aperfeiçoamento interior, o conhecimento do mundo, das virtudes, de si mesmo, etc. Né? Então, um filósofo, né, e isso é bem interessante também na carta 7, ele não é um filósofo, digamos assim, um pensador profissional, né? Alguém que, sei lá, enfim, escreve livros pro Platão de jeito nenhum, mas alguém que, sabe, vive disso, vive de palestra, um filósofo profissional,
Um filósofo pode ser, né, nesse sentido, qualquer pessoa empenhada, interessada e dedicada a esse caminho, né? Então ela vai varrer a rua, mas se ela varre, tendo em mente a filosofia, então esse é o modo de vida dela, né? Independente do que ela execute. É interessante, né? Porque o Platão, ele, nesse ponto, é extremamente parecido, né? Com algumas escolas budistas, a escola védica também, né? De filosofia, que a gente vê pelo Bhagavad Gita, enfim, né? Então é bem parecido, né? Essa mentalidade de que a prática da sabedoria, né? A busca pela sabedoria, pelo conhecimento, pela virtude, né? Pelo autoaperfeiçoamento, ela não é uma prática profissional, digamos assim, mas ela permeia todas as partes da vida, né, de uma pessoa. Então a pessoa pode comer assim, né? Ela pode dormir assim, executar as tarefas do dia a dia, as tarefas do seu trabalho, né? Tá bom? Então é mais ou menos por aí. E por ser um conhecimento intimamente vivencial, a prática da filosofia ela é permeada, né, pelas nossas características pessoais. Então, eu vou fazer filosofia de um jeito, porque eu tenho as minhas vivências sobre isso, né? Agora, a Darlene vai fazer de outra maneira, né? A Renata vai fazer de outra maneira a filosofia. Todas essas vivências, elas são permeadas pela nossa vivência pessoal do assunto. De forma, então, que é impossível para o Platão, né, fazer filosofia de modo impessoal, de modo puramente objetivo, né? Fala, não, as verdades do mundo objetivas são essas, né? Acerca de tudo. Para Platão isso seria impossível, né? Porque se a gente não consegue expressar o conhecimento filosófico por dois motivos, né? Um porque ele transcende a linguagem, né? E outro porque ele é intimamente ligado à vivência pessoal do assunto, né? Então sempre que a gente fala de filosofia, a gente está falando da nossa vivência em filosofia, tá? E por isso o conhecimento ele não pode ser plenamente objetivo. Porque sempre que a gente fala, sei lá, de uma virtude, a gente está falando da nossa vivência daquela virtude, né? Sempre que a gente fala de um aspecto do mundo, é a nossa vivência diante daquele aspecto do mundo. E por aí vai, né? Então, é bem interessante, né? Bem valiosa essa carta 7, né? E agora eu queria... Vou parar de falar um pouquinho, mas feita essa síntese, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Qual foram as impressões de vocês sobre a carta? O que mais marcou? O que mais vocês acharam interessante? Enfim, podem falar. Pode. Beleza. Legal. Só o áudio falhou um pouco, mas deu pra ouvir. Obrigado, viu, Renata? É interessante, né? A gente, sempre que vai estudar alguma coisa, e isso, pessoal, nossa, extremamente moderno, tá? Se vocês pararem 10 minutinhos para pensar, vocês vão ver, nossa, que modo esquisito, né, de estudar, porque é invenção, né, de um modo de vida, de uma cultura. Mas essa ideia de que para você estudar, né, um determinado assunto, você precisa engolir um monte de conhecimento, né, um monte de informação, é totalmente esquisita, né? Porque primeiro, toda essa informação ela não consegue ser absorvida
sobre a forma de vivência de uma única vez, né? E se a gente também está pensando a longo prazo, né? Não só na vida que estamos vivendo agora, né? Mas nas outras que viveremos, né? Segundo também a crença do Platão, né, na transmigração das almas e tal, o que a gente vai levar não é o conhecimento de informação, né? Esse aí vai ficar retido no Rio Let's. Mas agora, o conhecimento acerca do aperfeiçoamento da alma, das vivências, né? Isso sim a gente consegue levar em certa medida, né? Sim. Pode falar, Merogênio. É, exato. Pelo Platão não aparecer nos diálogos, né, como enfim, primeira pessoa, a gente acha que é alguém até meio transcendental, né? Mas, nossa, gente como a gente, totalmente, né? Pode falar, Renato. Sim, sim. Diga aí, Kátia. Exato, né? É isso mesmo, né? A caminhada, e é interessante, né? A caminhada da vida, né? Dos problemas e tal, se a gente está empenhado no caminho filosófico, ela é também a caminhada filosófica, né? Então, com os problemas, com os pontos altos e baixos e tal. Então, apesar da dificuldade do caminho, né? A postura do filósofo é justamente essa, de se colocar nele e vivê-lo intensamente, né? E, e pela postura de um guia, né? Que todos nós temos vários guias, né? Vários mestres. O aprendiz de filósofo, né? Ele a passagem da carta 7 ela é bem interessante, né? Basicamente, o que faz o aprendiz, né, diante do seu mestre?
ele tenta arrastar o mestre junto com ele para que ele conduza, né, pelo caminho. E ele não para de fazer isso até que ele consiga, de alguma forma, entender, né, como caminhar sozinho. Então, essa jornada pelas dificuldades na filosofia, ela, ela passa também, né, pelo nosso aprendizado de caminhar sozinhos, né, pela nossa autonomia interior. Da gente não mais, por exemplo, precisar, sei lá, né, recorrer a um texto ou recorrer a um mestre, né, seja ele quem for, para decidir as coisas sobre a nossa própria vida, né, sobre a nossa própria vivência. Então, uma coisa que é bem valorizada nessa parte, né, da filosofia, sobretudo do Platão, é essa autonomia, né, de você ser capaz também de dar as próprias contribuições e escolher as coisas importantes para sua própria vida, né? Sempre que o pessoal vai falar disso sobre o Platão, fala-se do Aristóteles, né? Porque, ó, né, o Aristóteles, ele escreveu muita coisa confrontando as ideias do Platão, né? Ele recebeu muita influência do Platão, com certeza, mas quase sempre ele confronta, né? Tido como confrontando as ideias do Platão. E aí as pessoas falam, né? Bom, ele é o discípulo rebelde, né? Mas na verdade eu acho que é exatamente isso que o Platão propunha para a filosofia, né? Que o discípulo, de alguma forma, se colocasse também ele mesmo dentro do seu caminho, né? E o Aristóteles não teria ficado 20 anos na academia do Platão, né? Se lá não houvesse espaço ou oportunidade, ou se ele não fosse incentivado a pensar diferente, né? Então é importante também que nós mesmos tiremos conclusões, né, sobre as vivências que nós temos, sobre as nossas constatações do mundo, né? Sem medo de estarmos errados ou desacreditando, né, das nossas próprias vivências. Porque essa experiência filosófica está na vivência, né? Ela deve ser bem mais valorizada do que um texto, do que um ensinamento que a gente absorveu pela linguagem, né? Digamos assim. Mas é isso mesmo, todos vocês falaram coisas excepcionais. É isso mesmo, esse é o espírito da carta, né? Tudo bem, gente? Querem falar mais alguma coisa? Estou aberto aí a comentários. Sim, completamente, né? Completamente. E esse entendimento ele vem a partir do conhecimento de si mesmo, né? Esse é a grande ferramenta, né, para a prática da filosofia, o conhecimento de si mesmo, tá? Tanto que quando Platão vai começar a crítica da escrita, não sei se vocês percebem, mas ele meio que faz uma piadinha, né? Ele diz, olha, né, muita gente escreveu sobre isso, né? Mas de alguns eu nem me atrevo a falar porque nem conhecer a si mesmo eles sabem ainda, né? Quem dirá conhecer as coisas da filosofia. Então é necessário praticar, né? Praticar profundamente essa visão interna, né? Esse conhecimento de si mesmo. Porque, ó, gente, uma coisa está entrelaçada na outra, né? Se o ensinamento filosófico ele vai nascer, né? Ele vai crescer em mim a partir da minha vivência, eu não posso nem identificar a minha vivência ou discernir, refletir sobre ela, se eu não sei como eu vivo, né? Se eu não me conheço, tá? O conhecimento filosófico, essas realizações, né, filosóficas, são intimamente pessoais, né? Estão ligadas à nossa própria construção interior, né? Nossa identidade interior. Tudo bem? Então, é uma ferramenta importantíssima essa.
E para isso a gente tem vários auxílios, né? Na CROP, por exemplo, tem as disciplinas de psicologia, né? Todas as disciplinas, na verdade, ensinam a gente a trabalhar essa ferramenta, né? Mas que ela é importante e imprescindível, ela é. Beleza, gente? Esses encontros, né? Refletindo sobre a obra que a gente vem estudando, então sem apresentação, né, do texto e tal, eu acho que vale bastante a pena para não passar em branco, né, para a gente absorver realmente os ensinamentos, né, porque como a gente está falando, né, como Platão está tentando nos ensinar, né, o conhecimento realmente filosófico ele não parte só da absorção de informação, né? Então, por mais que a gente absorvesse informação de todos os diálogos, não é esse o objetivo do Platão, né? Ele quer que a gente, de alguma forma, retire, né, deles um ensinamento, tá? Bom, só para a gente terminar a discussão acerca da legitimidade da carta, né? Se a carta foi ou não escrita pelo Platão e tal, eu acho que vale a pena da gente passar, né, pelos trechos que ocorrem, né, em que ocorrem esses problemas de legitimidade. Então, basicamente, né, esses trechos eles dizem respeito às digressões filosóficas que o Platão faz na carta, né, sobretudo quanto à tese da inexpressibilidade. Mas, enfim, a gente já falou disso em alguns encontros, né? O ponto é, se não foi Platão, foi com certeza alguém de dentro da academia, né? E o principal autor, digamos assim, né, a ser considerado também como autor da carta, é o Euspesipo, né? Euspesipo, ele seria, né, ele foi o sucessor de Platão na liderança da academia. Então ele é o segundo mestre da academia, digamos assim, né, depois do Platão. Ou seja, né, ele reflete sobre as obras do seu mestre, né, do Platão, e dá a sua contribuição, que é essa da tese da inexpressibilidade. Isso, né, claro, conjecturalmente falando, hipóteses, né? Senão o Platão, pelo menos, esse é o Euspesipo, que foi sucessor direto dele, né? Algumas pistas que a gente tem para isso na carta 7 é o fato de que o julgamento de Sócrates, que aparece na carta, né, as motivações para a condenação de Sócrates, elas são diferentes da apologia, né? Então, na apologia, o Sócrates ele é condenado pelas classes da cidade, né? Pelos poetas, pelos artesãos e pelos políticos, né? Na carta 7, a condenação do Sócrates ela se faz por meio de um complô político, né? Um complô político desse novo governo democrático. Então, Sócrates, na carta 7, estava sendo acusado, né, por grandes... pelos poderosos, né? Era uma conspiração dos poderosos para se condenar Sócrates. Um desses poderosos que conspirou para a condenação do Sócrates, né, ou pelo menos para complicar a situação do Sócrates, foi um tio do Platão chamado Critias, né? Inclusive há um diálogo do Platão nomeado Critias, né, onde Platão vai refletir sobre política, linguagem, enfim, conhecimento como um todo. Então, a família do Platão, né, o Critias, estava intimamente ligada, pelo menos dentro do contexto da carta 7, né, na apologia isso não é mencionado, estaria ligada na carta 7 à condenação do Sócrates, tá? Há um outro tio do Platão ligado ao governo dos tiranos, né, chamado Cármides. Esse Cármides também, né, assim como Critias, é um diálogo. E o Cármides, né, esse tio materno, se não me engano, do Platão, ele teria também feito parte, né, do governo dos tiranos. Se não diretamente, né, pelo menos apoiando-os indiretamente. Tá? Então, esses dois problemas de legitimidade da carta, né, a tese da inexpressibilidade e a falta de informações ou informações divergentes sobre a condenação de Sócrates. Tá? Há duas versões diferentes, a da carta e a da apologia. Ao que parece, né, o escritor da carta
se a gente achar que ele é o Euspesipo mesmo, ele não participou diretamente do julgamento do Sócrates, né? Por ser mais novo que o Platão. Então, para quem defende, né, que não foi o Platão que escreveu, mas sim o Euspesipo ou outro escritor da academia, né, essas duas passagens elas são relativamente importantes. Tá? Beleza, gente? Só para a gente não ficar em branco, né? Mas, de novo, pelo que eu venho estudando, né, 80% dos estudiosos consideram legítima a Carta 7, né? Legítima, assim, leia-se, né? Se não Platão, pelo menos alguém da academia. Porque há cartas, 4 cartas, se não me engano, que são completamente espúrias, assim, ninguém dá nenhum crédito, né? As outras, né, das 13 cartas, a 7 é tida como a mais legítima, né? Ou Platão ou um sucessor direto. As outras há algum tipo de dúvida, né? Pode ter sido escrita dentro da academia, né? Mas o fato é que a carta 7 é a mais importante de todas, né? Por isso que eu escolhi ela para abrir esse estudo dos diálogos aqui nesse ano. Tá? Pela tese da inexpressibilidade, né, para a gente entender que aquilo que a gente vai ver, o objetivo é gerar vivências, né, e não ser um acúmulo de conhecimento, porque esse era o objetivo do Platão. Né? E também para a gente não ficar no vazio, né, sobre a identidade do Platão. Como a Kátia falou, né, como a Renata falou, ele era um ser humano também, né? Tinha seus problemas, seus desafios. Não era, digamos assim, alguém fora da nossa realidade, né? Tudo bem, gente? Então, hoje é mais ou menos por aí, né? Só pra gente refletir, né? Perceber as vivências da carta 7. E na semana que vem a gente já inicia com o diálogo Fedro, tá? O diálogo Fedro. O diálogo Fedro, ele tem alguns temas, ele perpassa por alguns temas, né? Retórica, ele fala sobre a beleza, sobre o amor, sobre a política, sobre o conhecimento filosófico. É um diálogo que pouca gente consegue enquadrar numa caixinha, né? Assim, em questão de tema, né? Mas geralmente vocês podem encontrar aí Fedro ou do Belo, né? Como foi o título que os alexandrinos atribuíram aí para o diálogo. Tá bom? Então, o que eu aconselho é que vocês iniciem a leitura do Fedro. Eu vou montar a pastinha aqui no nosso Drive, né, com alguns textos de apoio para vocês complementarem, né, a formação de vocês. E também volto a encorajar vocês a lerem esses textos, né? Na carta 7, na pastinha da carta 7, tem um texto maravilhoso, né, de uma tese, aliás, é um artigo, né, fruto de uma tese de doutorado de um moço chamado Marcos. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui o texto, gente. Eu acho que é esse aqui também. Bom, ele tá aqui na pastinha, né? Eu não sei se eu consigo pegar ele agora. Mas sempre deem uma olhada lá, né? Tem bastante coisa interessante. Tá bom, gente? São textinhos curtos, né? Texto de artigo tem mais ou menos ali umas 15 páginas, no máximo 20 páginas. Então é bem importante para realmente harmonizar ali, né? Entre o que eu falo, entre a leitura de vocês e as contribuições, né, que a academia pode nos dar, tá? Academia, assim, digo, né? Os estudiosos de Platão, né? Tudo bem, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário? Tudo certo? Então ficamos hoje por aqui. Semana que vem nós voltamos presencialmente. Assim, né? Vai ser gravado, né? A gente vai continuar com esse formato, mas dessa vez eu estarei na escola também. Então até mais, gente. Muito obrigado.